dane-se se os europeus não ligam para ela, não dão muita bola para ela. Azar deles. Eles mandaram o time sub-17? Não. Cara, eu já quero levantar aqui uma história que não foi nada demais, evidentemente. Foi o Bruno Henrique mais cedo disse que o Chelsea era bem mais, que o Bayern era bem mais time do que o Chelsea, né? E depois o Danilo falou que não é bem assim, que ele acha que as duas equipes estão próximas, né, no que diz respeito a desempenho e tal. Vamos lá. Nessa Copa do Mundo, o Bayern de Munique eu vou tirar evidentemente do contexto, eu acho que não cabe aqui uma análise maior em relação a Bayern e Auckland City, né, os 10-0 e tal. Mas se a gente pegar os dois jogos do Bayern, de fato, nessa competição, o Bayern não jogou bem. O Bayern chegou a estar empatando com 1-1, com o Boca Juniors, né, com o direito a golaço do Merentiel, né, depois o Bayern faz o 2-1, num jogo em que o Hard Rock Stadium lá de Miami virou bomboneira, e depois perde para o Benfica. É bem verdade que num jogo com contexto ímpar, né, porque o Bayern de Munique entra com 3 titulares no primeiro tempo, e depois quando coloca ali o Kimmich, o Kane, o Olise, o Trubin vira Leviashin, né? Então houve dois tipos de desempenho diferentes naquele jogo. E o Chelsea, cara, eu não acho que o Chelsea contra o Flamengo tenha feito um jogo ruim por causa dele, Chelsea. Eu acho que o Flamengo tirou o Chelsea da zona de conforto, completamente. Acho que nem o Enzo Maresca esperava aquilo, né? E o Chelsea ganha de forma protocolar do Los Angeles FC e do Esperança, até poupando vários jogadores, mete 3-0, né? Então, assim, se a gente for olhar para o desempenho das duas equipes nessa Copa do Mundo, talvez o Danilo tenha razão. Agora, se a gente for olhar para o que esses dois times podem render, aí eu acho que o Bayern é mais time mesmo. E tem outra coisa importante. A gente fala do Felipe Luiz, e claro, tem de falar mesmo, como um técnico, no mínimo, muito promissor, que está só começando a carreira. Do outro lado, tem um técnico com uma carreira incipiente também, que é o Kompany. O Kompany dirige por 2 temporadas o Anderlecht, da Bélgica, depois vai para o Burnley, e olha só, no Burnley, que é o time pequeno da Inglaterra, ele faz uma campanha espetacular na Championship, que é a segunda divisão, sobe e cai. E cai aí sai. Ele subiu e caiu, né? Tudo bem que a campanha foi memorável no acesso, mas quando foi confrontado ali com um time de maior investimento, claro, outra realidade, então ele caiu. E aí foi para o Bayern de Munique, no que muita gente considerou um passo maior do que a perna na carreira dele, né? Ganhou a Bundesliga, foi eliminado pela Inter na Champions League, nas quartas de final, né? Então, assim, não é um técnico para o qual você olha e fala assim, esse é um baita treinador consolidado no futebol europeu, assim como o Enzo Maresca também não é, né? Então, assim, eu só estou colocando em perspectiva aqui, ou tentando achar caminhos, né? Ou ideias, ou fatos para me basear em que eu acho que vai dar jogo amanhã. Eu acho que vai dar jogo, sim. A gente vai falar sobre isso também, porque eu também quero essa análise, né? A gente já viu o Danilo falando também sobre a diferença do Kompany e o Felipe, mas acho que o Bernardo levantou muito bem também essa questão. André, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Né? A gente tem até no ponto, a gente vai passar daqui a pouquinho o vídeo, né, do Danilo falando que não acha o Chelsea muito melhor que o Bayern, mas o Bernardo levantou uma coisa, André, que a gente parou para pensar, é verdade. Na minha opinião, a primeira fase do Chelsea foi bem melhor que a do Bayern. Bem melhor. Porque tem um 10-0 contra o Auckland, cara, que é um clube que, pelo amor de Deus, né? Não tava ali enfim, tava ali porque tinha que estar, mas clube de semi-amador, né? Depois teve dificuldade contra o Boca e perdeu do Benfica. Né? Perdeu do Benfica. E o Chelsea, querendo ou não, teve um jogo duro contra o Flamengo e venceu com tranquilidade os 2 jogos, né? O Los Angeles e também o Esperance, depois da Tunísia, né? Acho que dá para falar que até aqui, até porque os 2 terminaram em segundo grupo, talvez o Chelsea nessa Copa do Mundo talvez esteja até melhor que o Bayern, né, o André? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Alain, bom dia, Bernardo, bom dia, Isaac na produção, bom dia a todos. Vamos chegando dando like, sejam todos bem-vindos, mas deem o like agora no começo da live para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo fazendo esse programa, nesse debate de sábado. E se puder, faça a sua inscrição. A gente chegou nos 165 mil inscritos e agora vamos para os 166 mil, né? Nesse processo nosso de crescimento contínuo. Ô, Alan, eu acho que, assim, eu não sei se a gente vai começar a ter essa sinalização hoje, né? E se isso realmente vai acontecer, mas o que normalmente acontece é que quando entra nesse período de mata, de jogo eliminatório, cara, é outra competição, cara. É outra competição, então, por exemplo, a Inter sentiu que o negócio ficou feio para ela na hora que o Monterrey começou a meter gol lá no time, é o San ou Urawa? Urawa, né? Urawa. É, Urawa Reds. Na hora que o Monterrey começou a meter, a Inter viu, ó, se eu perder aqui, tô eliminado. Quase. Já tomei um 5-0 histórico do PSG numa final de Champions, vou fazer essa vergonha também. E, cara, a Inter começou assim, ligou o turbo. Tudo bem, eles mandaram jogadores lá para casa, Çalhanoğlu e outros jogadores com problemas de físicos e tal, dispensaram esses jogadores. Mas, pô, cara, agora a coisa, você vê, desse jeito que eles jogaram, eles são 8 grupos, né? 6 liderados por europeus. Só o grupo do Palmeiras e do Flamengo, que não teve um líder europeu na classificação. E ele jogando assim num ritmo de pré-temporada, mas a Inter, quando viu que podia ser eliminada, ela ligou o turbo e passou por cima do River Plate. Lógico que as expulsões tiveram influência no jogo, mas teve um volume, um ritmo de jogo que a Inter ainda não tinha demonstrado no campeonato. Então é difícil prever o que vai acontecer a partir de agora, e eu acho que é outra coisa. O Bayern vai ter uma dificuldade a mais, a gente está falando aqui desde a terça-feira, desde a quarta, né? Que é o calor. Né? Isso aí vai impactar no modelo de jogo do Bayern. O Bayern é um time que joga com muito volume de jogo, né? Aquela coisa, posse de bola, perdeu, perde, pressiona, recupera. Né? Quando o adversário consegue superar essa pressão, o Bayern em qualquer contexto tem dificuldade. E amanhã vai ter também. Se o Flamengo conseguir sair da pressão do perde, pressiona, o Bayern vai ter problema. Mas cara, é outra fase, é outro momento, entendeu? É um time com muita história, com muito peso, com muita camisa, muito título, né? Você pega é um país tetracampeão do mundo, né? É isso? Né? 54, 74, 90, 2014. 2014. Um país tetracampeão do mundo, e quem manda no futebol desse país é o Bayern de Munique. Então tem que ter muito respeito por um clube desse. O clube é acostumado a jogo grande, a final de Champions. É outro patamar de clube, né? Então é difícil você prever como é que vai ser. O Flamengo tem que tentar entrar para fazer o melhor, com a melhor estratégia, tentando utilizar todas as armas. É óbvio que tem jogo, é um jogo único, existe essa possibilidade, né? Mas eu gostaria de falar também sobre uma coisa, né, que eu tenho percebido assim nas pessoas, é que assim, no Brasil se tem uma visão muito resultadista do futebol, né? Quer dizer, tem muito essa coisa assim, você celebra um momento, uma vitória e tal, e sempre tem alguém para falar assim, mas se lá na frente não for campeão, não adiantou nada, né? E ninguém para pensar na experiência em si, na experiência que existe, na experiência de tudo que se vive no futebol. Então, por exemplo, ganhar do Chelsea, se o Flamengo sair amanhã, ganhar do Chelsea valeu muito a pena. Valeu muito a pena, porque aquela sexta-feira ali, né, quem está no Rio de Janeiro sabe o que foi. Né? A festa, a alegria da torcida e também o prazer, a sensação satisfatória
que certamente todo rubro-negro teve, de ver todo mundo falando bem do Flamengo, da imprensa lá de fora falando bem do Flamengo. Isso A tem autoestima preço, gente. cresce, né, André? A autoestima Exato, cresce. e não é questão de complexo de vira-latas, assim, e não é só o elogio lá de fora, o elogio daqui de dentro também. As pessoas falando, pô, o Flamengo jogou futebol, o Flamengo ganhou jogando bem, encarando o Chelsea, olhando nos olhos, não olhando de baixo para cima. Isso é uma experiência, gente. Amanhã vai jogar, se não for uma porrada, se não for um 7-1, e provavelmente não vai ser, se a coisa for ali disputada, dura, de repente vai para prorrogação, até pênalti, valeu a pena. Valeu a pena ter vivido essa experiência, os olhos do mundo vão estar ligados amanhã nesse jogo, com certeza. Talvez seja o jogo que gera mais expectativa de todos. Talvez só se caísse Real e City teria um jogo com maior visibilidade. O Flamengo, dentro do seu contexto, mas pela curiosidade justamente que despertou a partir do momento em que jogou bem. Jogou um bom futebol, que os analistas foram ver. Lógico que a presença do Filipe Luís atrai também o interesse, principalmente da imprensa espanhola. Mas é uma experiência, assim, que válida, tá valendo a pena. A gente está aqui hoje falando sobre um Bayern de Munique e Flamengo. Amanhã vamos estar aqui de novo também, eu e o Bernardo, para continuar falando desse jogo. E vai ter conteúdo para se falar desse jogo, análise e tudo, todo o contexto, para a gente falar. É melhor do que não falar. É melhor do que se o Flamengo tivesse de férias ou jogando amistoso aqui no Brasil. É melhor. Então, assim, já valeu a pena e a Copa do Mundo pegou, já é uma realidade. Dane-se se os europeus não ligam para ela, não dão muita bola para ela. Azar deles. Eles mandaram o time sub-17? Não. Mandaram o elenco principal. Se eles não estão jogando, se eles não estão aproveitando isso e correm o risco, o Chelsea tomou essa porrada do Flamengo, o PSG tomou uma porrada do Botafogo, mas a do Flamengo, do Chelsea pro Flamengo foi pior, porque o Flamengo jogou melhor. Não foi uma coisa só de se defender, botar a bunda lá atrás e achar um gol e depois se segurar, que também é legítimo. Mas no caso do Flamengo, não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.